seu direito. Todas as segundas-feiras temos o quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN. Dr. Fernando Quercia, advogado especialista em direito tributário. Seja bem-vindo, boa tarde, boa semana, Dr. Fernando. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os amigos da CBN. Um grande prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. E a gente vai continuar com o assunto da semana passada. A reforma tributária, ela tem ainda muita dúvida, né, vinda dos contribuintes, que também muitos vão procurar depois um advogado tributarista porque vão ter dúvidas sobre esses assuntos. Então vamos falar de algumas mudanças em impostos, começando pelo IPVA, né, que é o nosso... Brincava um colunista de rádio, que não era aqui da CBN, não, quando chegava pelo correio, era o cartão de Natal do governador, né? Porque na última semana do ano chegava o carnê do IPVA. Agora é tudo online, não tem mais isso. Mas o imposto, ele vai ter alteração, IPVA? Guarizo, sim. Semana passada a gente falou um pouco, né, sobre as mudanças, a criação do IPS, contribuição sobre bens e serviços, o IPS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, mas vão haver mudanças em outros impostos também. No caso do IPVA, que é um imposto estadual, né, essa proposta nova, ela permite a aplicação de alíquotas diferenciadas em função do tipo, em função do valor do veículo, da utilização e do impacto ambiental, inclusive. Então, veja bem, o que tende a acontecer com essa nova reforma, né? Ela vai fazer com que, eventualmente, possa ser aplicado alíquotas maiores de IPVA sobre carros que tenham um valor maior, né? Ela permite que se utilize alíquotas diferenciadas, por exemplo, para carros elétricos, que vão ter um impacto ambiental menor, né? Então, vai ficar bastante interessante a gente imaginar aí, né, que começa-se a se tornar realidade aquilo que a gente já vem prevendo há algum tempo, né, que é cobrar mais daqueles que têm mais, né? Então, se isso ocorrer, hoje, com essa mudança na Constituição dessa reforma tributária, isso já será possível no futuro com relação ao IPVA. Então, você que vai comprar um carro bacana, um carro caro, um modelo caro, você pode vir a pagar mais IPVA no comecinho do ano aí, né? Como você disse, o cartão de Natal do governador pode ser um pouco mais extenso para você. Já também abre uma possibilidade, eu acho que bastante interessante, né, Guarizo, no que se diz respeito a você poder diminuir a carga tributária daqueles veículos, por exemplo, os veículos elétricos, né, ou movidos com outros tipos de energia que não causam impacto ambiental. Isso vai ser bastante interessante também, é muito bacana que isso esteja previsto em lei, né, porque isso pode vir a impulsionar esse tipo de veículos. E uma coisa que vai mudar também, e aí eu acho que também atinge, né, aqueles que têm mais, né, que a partir de agora vão poder também cobrar o IPVA sobre barcos, lanchas, iates e aeronaves, né? Então, quem tem um aviãozinho, quem tem um barco, quem tem um iate, vai ter que pagar IPVA sobre esses veículos. É muito interessante também que no texto, o Guarizo, existem algumas exceções, tá, para essa cobrança. Por exemplo, questão das aeronaves agrícolas, né, e que tem operador certificado para prestar serviço aéreo a terceiros, embarcação de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviço de transporte aquaviário, embarcação de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, ou de subsistência, eles podem estar isentos de IPVA, né? Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, tipo navio-sonda, navio-plataforma, por exemplo, que é o caso lá da Petrobras, né? E tratores e máquinas agrícolas. Então, a reforma na Constituição, ela
amplia a cobrança do IPVA, mas também já traz no seu bojo aí algumas exceções para essa cobrança. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, tem um outro também que as pessoas têm muita dúvida. ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. O que muda nesse imposto? A reforma tributária, né, a PEC 45, aprovada na Câmara dos Deputados, ela muda a Constituição com relação também a esse imposto, né? A progressividade da cobrança de imposto sobre herança é uma das mudanças que está trazendo essa reforma tributária, que está tramitando agora no Senado, né? Atualmente, na maioria dos estados, a atribuição ela é fixa, é uma alíquota fixa, ela varia entre 4% e 8%. São Paulo, por exemplo, tem a alíquota hoje de 4%, independente do valor que vai incidir sobre essa transferência. Então, essa reforma, ela estabelece que quanto maior o valor do patrimônio transferido, maior será a alíquota cobrada, ou seja, pagam mais impostos aqueles que têm mais patrimônio, né? Então, é uma discussão aí, é justo, não é justo, quem tem mais deve pagar mais, quem tem mais já paga mais, porque o valor, embora a alíquota hoje seja fixa, o valor é sempre maior, mas, como eu disse, com relação ao IPVA, me parece que agora o governo começa a botar aí em prática, né, um anseio que há muito já se pratica em outros países, e que é realmente a questão de você tributar mais aqueles que têm mais, né? Então, com essa progressividade na cobrança do ITCMD, né, eu acho que vai acontecer isso vai acontecer na prática, né? E também é bacana porque o que vai acontecer? Uma outra mudança legal também. No texto total da Constituição, imóveis deixados por herança têm o imposto pago onde estiver localizado o imóvel. Então, é lá que se paga o ITCMD. Agora, qualquer outro bem, você vai pagar o imposto no local onde o inventário é aberto. Isso é o que acontece hoje. E o que muda agora? Com a exceção dos imóveis, que a regra continua a mesma, ele vai ser pago o imposto no local onde o imóvel está, o imposto, os outros tipos de cobrança sobre imóveis vão ser cobrados no local onde o sujeito morreu, né? Ou seja, se a pessoa morreu, por exemplo, no Rio de Janeiro, é lá que ela vai pagar o imposto, por exemplo, sobre uma carteira de bens ativos, sobre uma carteira de móveis, sobre veículos, enfim, tudo que não é imóvel. Então, essa é uma outra mudança interessante também. Isso vai diversificar um pouco e vai fazer com que o imposto ele passe a incidir em lugares diferenciados do que é hoje, né? Hoje, como eu disse, hoje você paga no local onde o inventário foi aberto. E a partir de então você vai pagar onde a pessoa que faleceu morava, onde ela morreu, né? Onde ela terminou a vida dela, é lá que vai ser cobrado e vai ser pago o imposto ITCMD. Então, são algumas mudanças interessantes aí que estão eu queria perguntar sobre outra, porque está na televisão nesse momento agora e também já tomou conta da internet, que é um estudo do IPEA, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, coloca, ou pelo menos projeta, para a partir de 2026, quando começa a cobrança, que o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, ficaria em 28,4%, a segunda maior do mundo. Ainda tem tempo para fazer um cálculo sobre isso e o ministro da Economia, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, né, ele contesta isso, diz que não vai chegar, não vai chegar a esse número. Ainda é cedo para falar sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, a cobrança começa só em 2026. Esse é um negócio interessante também, Guarizo. Vamos lá. Muita gente está preocupada agora com a questão da reforma, né? O que muda, o que não muda, mas vamos lá. Em 2026 começa a unificação dos impostos, ou seja, será aplicada uma alíquota única de teste, né? Essa alíquota ela vai ser de 0,9 para o IVA federal,
que pode ser abatida do PIS e do COFINS, né, e de 0,1% do IVA estadual, que pode ser abatido do ICMS e do ISS. Isso vai ser um teste. Em 2027, entra em vigor por completo a nova CBS, e o PIS e COFINS eles serão extintos. E as alíquotas do IPI elas vão ser zeradas, né, com exceção dos produtos que impactam na Zona Franca de Manaus. Ou seja, só em 2027 o IVA federal começa a valer. Em 2028, vai ser o último ano da vigência dos atuais impostos estaduais e municipais, o ICMS e o ISS, né, antes deles serem unificados pelo novo IBS, que vai ser o IVA estadual. E entre 2029 e 2032, né, ou seja, a partir de 2029, as alíquotas de ICMS e ISS começam a cair gradativamente, até que em 2033 o novo IBS vai estar totalmente implementado no lugar. Ou seja, tudo que se fala hoje, né, com relação à questão de se vai aumentar ou não, isso vai depender, como eu disse na semana passada, das leis ordinárias que virão a partir daí, estipulando quais serão as alíquotas e se vão haver alíquotas diferenciadas, né? E também isso vai ocorrer gradativamente. Começa em 2026, ou seja, começa praticamente aí daqui a 3 anos, né? E só vai terminar em 2032. Então, é uma reforma tributária que ela vai ser implementada muito vagarosamente. Vai ser um desafio, eu entendo, que nós vamos ter que conviver aí com 2 tipos de realidades, né? A realidade antiga dos impostos vigentes e a realidade nova, mas me parece que a maneira com que eles vão fazer isso aí, ou seja, gradativamente eles vão substituindo uma pela outra, isso vai fazer com que o impacto, com certeza, seja menor. Agora, quanto vai custar isso? Vai ser mais barato? Vai ser mais caro? Isso vai depender das alíquotas, se elas serão diferenciadas e qual serão os valores das alíquotas. Nada disso ainda está consolidado. Então, eu acho que é cedo ainda para a gente ter uma noção se isso vai realmente impactar de forma grave ou não, né? Principalmente o setor de serviços, que a gente falou na semana passada. Tá certo, a gente vai poder retomar esse assunto da reforma tributária outras vezes aqui no quadro Seu Direito, todas as segundas-feiras com o advogado tributarista Fernando Quercia. Muito obrigado pela participação, doutor Fernando. Um abraço, boa semana, até segunda que vem. Obrigado, Guariz, um abraço a todos, até semana que vem. Rápido intervalo, 13h26.